Amém, irmãos? Graças ao nosso Deus, nós estamos aqui, não é? Conseguimos chegar aqui. O irmão João Farias estava pronto para vir, está ilhado, né? Irmão João Farias, né? E alguns irmãos também, né? A chuva foi forte, mas Deus sabe todas as coisas, né? A Ele toda a honra, a Deus toda a glória. Nós estamos aqui para celebrar o nome do nosso Deus, e que Deus continue abençoando a cada um de nós. Antes, irmãos, de ler o texto, nós queremos trazer alerta para os irmãos, né? Hoje nós tivemos praticamente 2 perdas aqui em nossa comunidade, né? A irmã Luzinete acabou de falar mais uma agora, né? Morreu um vizinho nosso aqui e outro um pouco mais na frente, onde a filhinha estuda aqui nesse colégio ao nosso lado, e infartaram. Eu fui ver o programa que o irmão Edson passa para mim, e um dos nossos pastores, nosso meritiense, pastor Pedro, ele está pedindo também oração por uma irmã que foi ex-vice-presidente da igreja, que também está internada por infarto. Então, está muito calor. Então, nós temos que realmente ter esse cuidado aí, irmãos. Bebe água, né? Thaís, está novinha aí, bebe água. É muito importante esse calor, a gente hidratar, né? Então, os irmãos tenham cuidado nesse sentido aí, né? Com calor, tiver que sair com chapéu, né? Bota lá um guarda-sol, mas evite sair nesse calor brabo aí, porque tem acontecido muito caso, né, de infarto. Então, vamos ter o cuidado, vamos nos tratar, tá bom, irmãos? Essa é a nossa palavra inicial. Então, que Deus esteja abençoando, né, e confortando essas famílias enlutadas. Essa irmã que nós acabamos de falar, ela está internada, né, ela infartou e foi internada, vai ter que passar por um processo de cirurgia, né? Então, mais 2 vizinhos nossos, eles faleceram. E são novos, não é 60 anos, 65 não, 40 e poucos anos. Então, não tem idade, o infarto não tem idade, né, irmão Elton? Então, vamos ter cuidado aí, tá bom, irmãos? É um alerta para nós, né? Nada de aborrecimento, nada de estresse, essas coisas todas aí, né? Porque isso é complicado também. Informar os irmãos também que no próximo domingo, à noite, né, o culto vai ser cantado com toda a igreja, né, com todos os irmãos que cantam, né? Então, vamos fechar o ano com chave de ouro, né, com adoração ao nosso Deus, com gratidão por tudo quanto Ele fez por nós. Então, vamos ter a participação de toda a igreja, tá, irmãos? Nesse culto de domingo que vem, né? Tanto o Ministério do Louvor, os irmãos que cantam, se preparando aí, irmã Sônia, nosso irmão Douglas aí, né? Não sei se a esposa também canta, né? Vamos aí, quem sabe um dueto igual nós temos aqui agora, quem sabe um novo dueto, né? É importante, irmãos, né? Os irmãos que, próximo ano, eu pretendo, né, entrar fazer um curso de música, justamente para a gente tentar formar um quarteto aí. Era esse ano, mas não vai ser esse ano que vem, a gente vai, se Deus quiser, estudar um pouquinho mais de música, para poder formar um quarteto, um trio, quem sabe, né? A gente poder ter nossos cultos, né? Com várias participações de um modo geral. Então, vamos estar orando pela nossa igreja de modo geral. Vamos abrir nossas Bíblias. A outra informação que eu queria informar os irmãos, que no domingo que vem, nós vamos entregar as cestas básicas. Eu não sei quantas tem. A nossa meta era 5 cestas básicas, né? Mas eu não sei quantas tem, que deu para preparar. Mas a nossa meta era 5. E uma das nossas irmãs da nossa igreja, ela doou panetone, né? Então a gente vai aí também ter aquele pão da rabanada também. Então vamos aí uma cesta básica um pouquinho mais caprichada nesse final de ano. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias aí em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém, irmãos?
O tema da mensagem desta noite é um presente incalculável. Né? Um presente incalculável. Você já ganhou um presente incalculável? Né? Eu li uma história da menina que ela ganhou um presente da tia dela. E ela perguntou o seguinte: tia, quanto custou o meu presente? Você falaria para sua sobrinha quanto custou o seu presente? Eu não falaria. E aqui a menina perguntou. E a tia perguntou: olha, presente não se pergunta preço. Mas a menina, criança, que sabe como é que é, né? Ela insistiu: foi mais de R$100? Foi R$100. Ela foi R$100. E a tia falou: foi mais de R$100. Não vou falar mais nada. E a menina ficou satisfeita, porque um presente de R$100 para uma criança, né? Um dinheirão, né? E aquela menina ficou satisfeita. E, na verdade, essa é a pergunta, não é? Do Natal. O Natal, ele concorre para isso. Nós sabemos que, muitas das vezes, o verdadeiro o aniversariante, no caso, né? Ele fica um pouquinho de longe, e a gente corre lá para os mercados, corremos para as lojas para comprar um sapato novo, como também. Eu pensei igual o Wellington hoje, o Wellington. Também comprei um sapato novo, Wellington. Aí eu olhei para o tempo preto, que temporal. Será que o sapato não vai descolar? Não. Aí disse: não vou colocar ele. Né? Então a gente pensa, muitas vezes a gente pensa assim: mas se fosse para uma festa, eu não iria com o meu sapato? Então, não, vou consagrar o Senhor. Já consagrei semana passada e estou consagrando hoje também. Hoje é dia, né? Então nós louvamos a Deus por isso, né? Então tinha realmente consagrar os nossos bens ao Senhor. Então, a ideia, né, do Natal, muitas das vezes, para a nossa sociedade que gosta lá de gastar, muitas das vezes, os presentes. A gente vai lá e tem que comprar, e se não comprar fica desesperado. Eu fiquei triste com um colega certa feita, porque ele falou certa feita para mim, há 2 anos atrás, ele falou assim para mim, eu estava trabalhando na casa dele, aí ele falou todo tristinho, a esposa dele Selma, o nome dele é Selma. Selma, eu gosto tanto de um bacalhau, e esse ano a gente não vai comer bacalhau. Ele estava sem condições de comprar o bacalhau dele, estava vestindo em obra, né? Então ele falou todo tristinho: eu não vou comer o meu bacalhau. Então essa é a visão, muitas das vezes, a ideia que as pessoas têm do Natal. E a gente começa a pensar, e eu trouxe para nós pensarmos aqui, né? Quem concebeu a ideia de Natal? E a gente vê aqui que, desde o começo da criação, Deus queria que o homem fosse a coroa da criação, conhecendo o nosso Deus intimamente. Porque foi assim que, quando Deus criou o homem, o Adão e Eva lá no Jardim do Éden, a gente vê que Deus criou uma parceria com o homem. Todo final da tarde, Deus ia lá, né? Como é que está aí, Adão? Era mais no homem, né? Como é que está aí, Adão? Como é que foi aí? Como é que foi seu dia? Como é que você lidou com essa raça de animais tudo aí e tal? Qual foi o teu alimento hoje? Era assim, o dia a dia de Deus com Adão. E todo dia a Bíblia diz que Jesus ia lá, conversava com Adão. Então, essa era a ideia de Deus quando criou o homem. Eu sempre falo que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para o seu perfeito louvor. Para que houvesse cada dia mais e mais uma intimidade com Deus. Assim como é o nosso relacionamento em família. Hoje a gente casa e aos pouquinhos a gente vai conhecendo a esposa, o esposo, aí daqui a pouco vem os filhos também, a gente vai conhecendo um por um, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque há intimidade, é um relacionamento, relacional, constante ali no meio da família, e um conhece o outro. Quando um olha para o outro, já sabe o que o outro quer. Daqui a pouco vocês aí, eu creio que já está acontecendo no meio de vocês aí. Quando um olha, já sabe o que vocês querem. Quando eu olho para a preta olha para mim. E assim por diante, assim como nossos filhos, quando a gente olha para ele já sabe que, ou tem que falar alguma coisa, ou tem que ficar quieto, coisa assim, ou tem que se retirar,
né? E basta um olhar, é essa forma. Então isso é relacionamento, é intimidade. E é justamente isso que Deus queria com Adão e Eva. Que houvesse esse momento constante na vida dele. Mas a Bíblia diz que o homem, ele deu ouvido a uma outra voz. Eu sempre falo que nós temos que ter muito cuidado, né, com as multidões, com as vozes que a gente ouve. Porque muitas das vezes as vozes que a gente ouve, existem as negatividades. Mas na verdade foi o próprio Deus que criou a ideia do verdadeiro Natal. Em Gênesis 3,15 a gente vai ver que quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando desobedeceu o seu Criador, então a sua criatura, a sua criação estava como que destruída, foi por água abaixo. Então Deus, a Bíblia diz que Deus providenciou o nosso resgate. Ele diz que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Né? Então, alguém para restituir aquilo que o homem perdeu, que era justamente o direito de ter acesso ao Pai, de ter a intimidade com o Pai. Né? Então, a ideia do verdadeiro Natal foi o próprio Cristo. Né? Em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí já vem a primeira profecia a respeito do Cristo que viria para fazer aquela ponte que eu gosto de falar entre o homem e Deus. Né? Então, esse Cristo. Então, quanto custou o Natal? Qual foi o preço do Natal? Né? O preço do Natal. O verdadeiro Natal. Né? Os nossos presentes, eles têm valores. Mesmo que nós não falamos do presente que eu dou para o Moel, o valor para ele, né? Mas se ele quiser e vai em algum lugar que aquele presente, vende aquele presente, o meu presente custou tanto, não? Pastor Ivanildo, meu presente custou tanto. Então ele vai definir o presente dele, o valor do presente. Mas quanto custou o Natal? Quanto custou o nosso Cristo? Então Natal é muito caro. A gente, né, vê as pessoas reclamando, o Natal está muito caro, né? Alguém exclama dessa forma, e referindo às despesas que o Natal acarreta, muitas pessoas já falam, o meu 13º é todo, né, para Natal e final de ano. E aí, né, as pessoas que ainda carregam um cartãozinho, né, que pode parcelar em tantas vezes, ainda vai endividar, em criar um cartão para poder gastar um pouco mais, e no próximo ano aí fica naquela situação difícil. Né? Mas, muitas das vezes, eles pensam dessa forma, o Natal custou o meu 13º, o Natal custou um dinheirão para mim, porque eu tive que dar presente para tantas pessoas, minha família é grande, você precisa que a família é grande, né? E quer comprar prêmio para todo mundo, pode, algumas vezes pode comprar prêmio para todo mundo, então, mas gasta lá um dinheiro bom, né? E sai todo feliz, isso é muito bom também. Mas, nós vamos observar que o primeiro Natal, quanto custou? E a quem? E a quem custou? É tão bom recordar a história do nascimento de Cristo, lendo as lindas narrativas de Lucas, contando as canções natalinas. Muitos choram comovidos com aquela cena. Os irmãos estavam aqui domingo passado, né? A gente ouvindo a nossa cantata, ficou muito bonita. Né? E pastor, a cantata ficou, né? E algumas pessoas, pastor, ficou assim, né? Radiante. E eu até chorei, né? Porque é tão bom quando nós vemos aquela representação do nascimento de Cristo, a maneira como ele foi presenteado, como as pessoas foram até ele, né? Porque tinha um sinal de que o Cristo estava ali, que tinha nascido o menino Jesus, e lá os magos vêm de longe, ele oferta ouro, incenso e mirra para Jesus, né? Os 3 presentes que era para um rei, e Jesus já era um pequenininho, nascendo, não sabia de nada, entre aspas, né? E ele já estava recebendo uma coroa, né? Ouro, incenso e mirra, como rei, né? Então, é importante, toda a cena, aquela cena que nós ouvimos, né? É importante, nós choramos, nós ficamos alegres, mas qual foi o fato do custo do primeiro Natal? Será que foi simplesmente a viagem de Maria e José até Belém, que foi muito cansativa? A gente lê a história, né? A gente vê que a história de Maria e José foi bem penosa, porque a gente tinha que andar, e Maria estava perto de ganhar Jesus, né? Então foi muito cansativa aquela viagem para ela. Mas será também que foi à procura de uma estalagem?
porque a Bíblia diz que ele chegou e não tinha mais um lugar para ele. E o Natal, né, que é Jesus, ele precisa do primeiro lugar na nossa vida. Sendo um rei dos reis, senhor dos senhores, alguém tinha que separar um lugar especial para Jesus nascer. E é o que nós fazemos geralmente quando nossos filhos nascem, né? Tem que estar vários bercinhos, né? Existem vários bercinhos, pequeno, médio, não é isso, Iago? Vai dizer que bercinho, vários tamanhos, daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco uma cama maior, né? Mas sempre o primeiro berço é aquele berço especial, né? E não pode, o mosquito não pode morder, tem aquela, tudo mais, né, irmão Noemi? Tem que ter todo aquele aparato para receber os nossos filhos. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não encontrou uma estalagem para que Maria ganhasse Jesus. É impossível esgotarmos o significado, o assunto do sacrifício do Natal. E a conclusão que chegamos é que nós não temos como calcular, em termos humanos e materiais, o quanto custou o Natal para Deus. Mas a Bíblia, nós vamos agora ler um pouquinho de Bíblia, ela fala o quanto custou o primeiro Natal. Lá em Isaías 53:3, a Bíblia vai nos mostrar que esse Natal, o primeiro Natal, ele custou desprezo e rejeição. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentaram os trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, Jesus, ele não foi reconhecido de imediato como o verdadeiro Natal. Como Natal que traz esperança. Porque geralmente essas datas natalinas, ela nos traz uma esperança, ou traz um momento de reconstrução, né? E nós enfocamos, colocamos lá, e nós estamos aqui sem ele, mas devido ao nossa cantata, mas lá o nosso árvore de Natal, e ela fica piscando, né? E muitas casas fazem isso. Então, mas Jesus, o nosso primeiro Natal, o nosso único Natal, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E nós vamos ver que o Novo Testamento também nos conta o cumprimento desta profecia. Ele foi prometido lá no Velho Testamento, e lá em Lucas 9, versículo 22, nós vamos observar que Jesus, ele foi o cumprimento, né? Ele veio dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Então nós vamos começando a analisar, irmãos, o valor do verdadeiro Natal, né? Ele passou por esse processo, Jesus passou por esse processo, sendo o primeiro Natal desprezo e rejeição. Mas o primeiro Natal, que é Jesus, também passou humilhação. O nosso Salvador nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele. Lá em Lucas 2,7 vai retratar justamente isso, né? Vamos ler aí, Lucas 2,7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Vamos trazer para os nossos dias. Algumas vezes, algumas crianças nascem na rua, outras nascem dentro do carro de um policial, ou dentro do próprio carro da família, e a gente sabe que esse momento é um tanto humilhante, principalmente para a mãe, e aqui a gente vai ver que o Natal, o custo dele foi humilhação, porque não tinha lugar para ele na estalagem. Mas a Bíblia diz também que lá em Marcos 6,3, que custou também compreensão, né? O primeiro Natal, Jesus também, ele custou a incompreensão. Os próprios conterrâneos de Jesus, eles faziam um questionamento a respeito de Jesus. Não é esse carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, eles irmãos, e não estão aqui conosco, suas irmãs, e escandalizavam-se dele. Então Jesus também não foi valorizado, né?
Ele sofreu a incompreensão. A Bíblia diz que os seus próprios irmãos, eles se converteram após a sua ressurreição. Que os próprios irmãos de Jesus, eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então, o preço desse Natal custou também compreensão. A Bíblia diz também que esse primeiro Natal custou profunda tristeza. Lá em Mateus 26, 37 a 38, pode relatar isso. Mateus 26, 37. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: tomai dele e bebei. Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É aquele momento em que Jesus estava já no seu momento de se entregar para ser morto. E ele convida os seus discípulos para ir para um determinado lugar, deixa aqueles 3, comumente Jesus mais próximo deles, fica aqui velando por mim, que eu vou mostrar um pouquinho mais da frente. E a Bíblia diz que ali Jesus, ele começa a se angustiar, ele começa a sentir tristeza, ele começa a sentir tristeza, porque a morte estava chegando. E na verdade, como Deus homem, como agindo na forma de homem, ele sentiu a dor da morte, a ponto de clamar ao próprio Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o preço do Natal que nós conhecemos, o verdadeiro Natal. Tristeza profunda e a angústia, porque ele sabia de que morte ele ia morrer. E a Bíblia diz também que o primeiro Natal custou a morte. Lá em Marcos 15, 29 a 32, nós relata isso. A morte pela crucificação, que naquela época significava vergonha na cruz. Cristo, Deus encarnado, sofreu insultos, escárnios e blasfêmias. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então a gente vê que Jesus também custou a morte, a blasfêmia. O povo não reconhecia, e achava que ele deveria descer daquela cruz e salva ele, salva o povo também que estava lá na cruz. Mas Jesus, ele se entregou, e o preço do Natal foi a sua própria morte, pelo meu pecado, pelo seu pecado. É interessante que muitas das vezes a gente pode pensar o que tem a ver isso com o nascimento de Jesus Cristo, o que tem a ver chamar Natal de Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, e agora a gente fala em crucificação, mas não tem como separar o nascimento de Jesus da sua morte. Não tem como separar. Se ele nasceu, ele ia passar por todo o processo, mas também ia morrer. Por quem? Por mim e por você. É interessante, o texto também nos mostra aqui, para quem é oferecido esse presente de preço incalculável. O Natal de Jesus, ele é um presente incalculável para cada um de nós. E a quem é oferecido? Quando a gente lê João 3,16, vai falar o que lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque Deus amou? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse presente incalculável, que é o Natal do próprio Cristo, ele foi oferecido para mim e para você. Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira que ele doou-se lá na cruz do Calvário pelo meu pecado. Ele mandou seu filho lá para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então é importante que nós valorizemos
esse Natal. Que o Natal, na verdade, não é como se bebes, não é aquela festa que nós muitas vezes fazemos, é bom, é alegria, é um momento gostoso. A gente sempre fala que a gente não sabe a data certa, exata, de que Jesus nasceu, nem um mês. Eu pressuponho, Ivanilson, né, eu pressuponho que pelo calendário judeu, né, eu pressuponho que Jesus Cristo tenha nascido no período de abril, mês de abril, porque era justamente o primeiro mês do ano, o nosso é janeiro, né, mas o Abib, lá no hebraico, Abib, no hebraico, é o nosso janeiro. Então eu pressuponho que tenha sido em janeiro, né, mas nós comemoramos aí no dia 25 de dezembro, e não importa o dia que ele nasceu, o mês que ele nasceu, importa que ele nasceu, e ele é o meu, ele é o seu Salvador, ele veio para me dar esperança, para te dar esperança, ele veio para ser verdadeiro no teu Natal, porque todos nós, eu preguei ontem no sepultamento do nosso irmão Virajara, e falei que o mundo hoje vive sem esperança, o mundo está sem esperança. Qual a tua esperança? Alguém na semana falou para eu, Ivanilson, eu estou preocupado porque eu não sei onde o Brasil vai parar com a nossa liderança política. Né? As pessoas vivem aí desesperadas, alguns querem gastar e ficam com medo de gastar. Alguns ficam com medo, querendo depositar alguma graninha lá para poder dar uma seguradinha em alguma coisa que for preciso, e ficam com medo de repente fazer igual o Collor de Mello fez. Né? Então, tudo isso vai em nossa mente. O ser humano, o mundo está involúvel. Qualquer coisinha, a gente fica naquela preocupação, será que eu vou perder o dólar subindo toda hora, aquele negócio todo, a gente fica preocupado, né? E o nosso real lá embaixo, então todos nós ficamos preocupados. Então o mundo vive sem essa esperança, sem muita expectativa. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o verdadeiro Natal, ele nos traz esperança. E um dia essa nossa luta ela vai cessar, porque esse mesmo Natal, ele custou caro para nós. E o seu preço é incalculável. E quando nós enfrentamos aí um pouquinho de chuva, alguns alagamentos, para estar aqui na casa do Pai hoje, é porque Ele merece. Porque Ele fez algo por nós. E vale a pena. Né? Será que essa chuva primeira que deu, ia atrapalhar alguém de estar amanhã no trabalho? Eu acredito que não. Não, tem que estar lá, porque não é um dia que eu vou perder. E quando eu tenho carteira assinada, eu perco 2. Né? Eu perco minha cesta básica, eu perco, né? Porque tem essas coisas que as empresas oferecem, e se você falhar um dia, você perde ela. Né? Então, vale a pena servir a esse Jesus, que é o nosso verdadeiro Natal. É Ele que representa, foi Ele que veio ao mundo para dar a esperança para cada um de nós. Deus, João 3,16 já mostrou isso, né? E Deus oferece presente a todos, sem distinção, né? Todo mundo, todo aquele que nele crê, todo aquele que o aceitar como seu Salvador, é esse Jesus morrer. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Para que todo aquele que nele crê, né? Tem essa condição. Você precisa crer, né? Você precisa crer, você precisa aceitar Jesus. E é interessante que o Natal, ele é um presente individual. O Natal, ele é um presente individual. É por isso que eu falo assim, Jesus é o meu Salvador. Não é? Jesus é o meu Deus. Você pode falar isso, eu posso falar isso. Ele é o meu Deus. Mas o Natal, ele é um presente calculável, né, individual. Algumas vezes a gente compra lá uma caixa de bombom e leva para uma família e passa esse presente para vocês, né? Então, olha, distribui com todos eles aí. Quantos tem aí, né? Divide aí direitinho e vê quanto bombons cabe para cada membro dessa família, né? Mas eu estou dando para toda a família, né? Então, aquele presente, ele é coletivo. Quando a gente compra aí quando a gente ganha aquela cesta de fruta, esse ano eu ganhei uma, né? Os irmãos me deram, e é interessante que os irmãos colocaram 2 frutas de cada fruta. Aí eu entendi que é para mim e para a Preta, né? Então, era coletivo.
Nossa preta, olha, uma maçã é tua, outra maçã é minha. Né? E fomos assim até terminar aquela cesta que os irmãos me deram para o nosso aniversário. Né? Então, era coletivo. Né? Mas quando eu chego assim e compro um presente, né? Chego, Valério, esse presente é para você. É para você. Não, então é individual. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo mostrar para os irmãos? A diferença do coletivo, do individual. Né? E é isso que é o presente de Natal, depois de calculado, ele é individual. É para mim, né? E você aceita se quiser. Minha esposa aceita se quiser. Se ela aceitar, também ela vai ter esse presente. Né? Mas a Bíblia diz que nós precisamos crer, precisamos aceitar, abraçar esse Cristo, abraçar esse Natal que veio para cada um de nós. Então, o nosso Natal é Jesus. Isso não quer dizer que a gente não vai celebrar, não vai ter aquele momento de comes e bebes, não é? Tranquilo, né? Tranquilamente. Mas sabendo que Jesus tem que ser o nosso Natal. Ele tem que estar presente nas nossas mesas. Ele precisa estar presente na nossa casa, no nosso lar. E Jesus precisa estar presente também em nosso coração. E a gente vai entender que o texto que nós acabamos de ler, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e oprimido, e sobrecarregado, e eu te aliviarei. E ele continua falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos oferecendo o seu maior presente. Vinde a mim, né, como ele chama, é um imperativo. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, afadigados, com tantas coisas lá fora, e o mundo tenta preencher o seu vazio, né? Aquele vazio que a gente tem dentro da nossa alma, que só Deus pode preencher. Quantas pessoas têm tentado preencher com tantas coisas e não conseguem, e se declaram infelizes. Tem dinheiro, mas eu não sou feliz, né? Tem tudo, tem uma família bonita, mas não tem alegria, porque falta o primeiro, falta Jesus. E quando nós colocamos Jesus, quando nós entendemos esse convite: vinde a mim, todos estão cansados, porque um dia nós estamos cansados e carregados. A gente cansou, né, de ir para aqui, ir para ali, correr, né, em busca, e a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma tem fome de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio da nossa alma. Com certeza, cada um de nós, mesmo no nosso caso, eu, por exemplo, que eu me converti com 8 anos de idade, né? Mas eu senti essa necessidade, mesmo sendo uma criança, né? Eu senti essa necessidade de ir a Jesus. Vinde a mim, todos estão cansados, todos estão cansados e oprimidos, né? O mundo nos oprime, nos aperta, e Ele fala que Ele nos alivia, Ele dá o descanso para a nossa alma, porque Jesus é o nosso primeiro Natal. E o preço do Natal, ele é incalculável. A Bíblia diz que não temos como medir a altura, a profundidade, a extensão do amor de Deus. Paulo fala isso para a gente. Não temos como medir. Nós podemos medir, ter um amor que a gente sente pelo outro, o Pai sente pela gente, vice-versa, né? Mas não temos como medir o amor que Deus tem por nós. Eu sempre falo que o amor de Deus, ele é escandaloso. Porque mesmo sem nós merecermos, Ele nos ama. Né? Ele nos ama e Ele nos quer bem. Nós queremos cantar com os irmãos o hino 253, 253.